Olá pessoal, tudo bem? David Rocha aqui. Nesse vídeo vamos tratar de alguns bons indicadores que vão te auxiliar muito nas suas operações com análise técnica. Então, vem comigo, enquanto passa a vinheta, lembra de se inscrever no canal. Então, os indicadores, eles são ferramentas muito importantes para te auxiliar tanto na sua tomada de decisão para entrar em uma ação ou para sair dela, né? Fazendo um trader, ou como eu disse no vídeo passado, até para juntá-la com análise fundamentalista e escolher o melhor momento para entrar em uma ação. Com isso, antes de falar propriamente dos indicadores, é importante dizer, não existe o melhor indicador, mas sim aquele que melhor cabe na sua estratégia. Por quê? Vamos lá. Existem diversos indicadores, muitos indicadores mesmo. Eu vou falar alguns que são os que eu utilizo e que, pela minha experiência, funcionaram muito bem. Mas você depois vai acabar conhecendo outros e, ao observá-los, vai olhar e dizer: cara, legal, acho que dá para entrar esse daqui na minha estratégia ou não. Entendeu? Então, tudo vai da sua estratégia. Esses daqui são, considere como básico para você entender os indicadores e conseguir começar a ver quando é que eles funcionam bem. Claro que se ficar com alguma dúvida de algum indicador que não esteja nesse vídeo, pode deixar nos comentários que a gente pode fazer um vídeo explicando o indicador específico. Mas, em suma, lembra disso, não existe um indicador melhor, existe aquele que melhor cabe na sua. Começando com isso, vamos falar dos tempos gráficos. Por mais que o tempo gráfico ele não seja, né, um indicador propriamente dito, ele não faz cálculos matemáticos, ele vai indicar algumas coisas a olho, que você vai olhar e dizer, olha, muito bom. Qual é a teoria por trás dos tempos gráficos? Lembra quando falamos no vídeo passado das teorias do Dow, que ele dizia que tem o princípio da confirmação, ou seja, que se um ativo tem tendência de alta, ele vai se confirmar em outros ativos? Podemos utilizar isso também no gráfico. Se um ativo está em tendência de alta, em um momento gráfico, digamos, no gráfico diário, podemos utilizar isso do princípio da confirmação para olhar outros tempos gráficos. Por exemplo, olhar o semanal para ver se ele também está mostrando uma tendência de alta no semanal e olhar o de 60 minutos. Que aí, se os três tiverem tendência de alta, confirma-se aquela direção para o ativo. É tanto que para o swing trader esse gráfico que eu mostrei, né, essa comparação gráfica é muito importante, mas o day trader também usa, ele só vai mudar os tempos gráficos. Em vez de ser diário, semanal e 60 minutos, ele vai utilizar ali uma hora, né, 60 minutos, diário e 15 minutos. Sendo o diário o de longo prazo, o de 15 minutos o de curto prazo e o de 60 minutos o que ele opera. No caso do swing trader, vai utilizar o diário como que ele opera, o semanal como de longo prazo e o curto prazo, o de 60 minutos. Mas para que isso funciona? Quando você for olhar os gráficos, você vai ver que no de longo prazo você vai achar o topo máximo semanal que ele teve e no de curto prazo você vai achar o fundo mais próximo que ele teve. E isso vai lhe ajudar a saber onde colocar seu stop gain e stop loss. Vamos falar mais disso daqui a pouco. Vamos olhar aqui alguns gráficos como é que funcionaria. Por exemplo, aqui eu peguei um gráfico diário, já do ativo que vem, né? Básico lá, quando a gente olha o gráfico, quando a gente abre o gráfico, ele já vem. Eu só botei para o gráfico diário. Então aqui nós podemos observar padrões, como ele está indo, né? Que ele parece estar em uma tendência de alta, mesmo com esse gap aqui, ele vem de uma tendência de alta, né? A teoria da tendência de alta fala topo sempre menor que o fundo posterior, então temos aqui o topo, ele sobe, desce de novo, aqui está o fundo, sobe, desce, não, ele não está caindo, só esse gap aqui que meio que quebrou, e aí temos que ver nos próximos dias como é que vai funcionar a subida aqui, se vai subir, se vai cair, como é que você vai confirmar isso aqui. Então esse é o tempo gráfico que o swing trader iria olhar
para começar a sua operação. Aqui ele vai olhar também, né, padrões gráficos que podemos ver, né, tipo o M aqui, ou então martelos, observar algumas coisas, que aí tem a ver mais com os candles e os padrões gráficos criados pelos candles, mas o que importa aqui para a gente é saber, tá, qual é a tendência que ele está indo, tendência de alta, ao que parece aqui, com um rompimento a se confirmar. Então, se a gente olha depois o gráfico semanal, observa que temos uma diferença nesse gráfico. Eu passei aqui uma linha de resistência, ou seja, eu achei a resistência mais próxima, né? Mesmo com a queda, observa que no gráfico diário teve uma queda bem grande. No gráfico semanal, essa queda se traduziu aqui, mas o candle já está azul porque está dizendo que na semana, mesmo com esse gap, ela está voltando a subir. Podemos observar o seguinte, ó. Se esse gráfico aqui, a resistência está aqui, o que é a resistência, né? Quando um ativo sobe, chega a um determinado preço, volta a cair, sobe de novo, chega aquele determinado preço, cai, sobe, bate lá. Ele cria-se aqui uma barreira para a subida dessa ação. Então, o trader ele vai entender que a partir do ponto de resistência, ele tem uma vantagem muito grande se isso aqui romper. E não se sabe onde vai parar depois de romper. Claro, a gente pode olhar outro topo semanal mais distante para ver um acima desse, claro. Só que, nesse caso, a próxima resistência vai estar muito acima. Então, tem muito lucro aqui. Eu conheço muita gente que opera só aqui no rompimento, né, da resistência. Não é o caso que eu estou falando aqui. A resistência para o swing, para esse swing trader que eu falo, ela vai mostrar um ponto onde você vai botar o seu stop loss, ou seja, você vai botar o seu, stop gain. Você vai colocar o seu stop gain um pouco acima dessa linha de resistência, porque se romper você ganha mais um pouquinho, mas sai sem se preocupar com falso rompimento, com nada do gênero, você já sai aqui. Então você olha no gráfico semanal, qual é o seu limite? Aqui seria 31,12. Digamos que no gráfico mensal você estivesse pensando em entrar em 25 e 45, estava interessante. A gente vai saber se está interessante como? Olhando o gráfico de 15 minutos, né, que é esse aqui, de 60 minutos, e com esse gráfico eu vou atrás do suporte mais próximo, que foi esse aqui. Teve esse rompimento aqui para baixo, mas não se confirmou. Aqui já seria um outro suporte, caso esse fosse rompido. Mas o que é o suporte? Da mesma forma que acontece com a resistência, acontece com o suporte. Podemos observar que a ação cai, bate num preço, volta a subir, cai, bate naquele preço, volta a subir de novo, e por aí vai. Então, cria-se aqui um suporte forte, né? Caso ela toque muitas vezes nesse suporte e volte a subir. Quanto mais vezes ela chega naquele preço e sobe, mais forte é o suporte. Nesse caso, o suporte aqui vai nos servir para criar o nosso stop loss. Vamos colocar um pouco abaixo, né, do stop loss, do suporte, para evitar até violinada, né, que é quando o ativo cai, finge que vai cair, como nesse caso aqui, aí, ele finge que foi cair e volta a subir. E não é tão legal. Se a gente tiver um pouquinho distante, a gente só vai sair da ação caso realmente a queda venha a se confirmar, e não por uma violinada nesse caso. Aí quando vemos isso, ok, eu vi no diário que dá para operar, vi no de 60 minutos o suporte, vi no semanal a resistência, vi que os três estão seguindo o mesmo caminho, os três estão em tendência de alta nesse momento. Então, eu quero comprar. O que é que eu posso fazer? Trazer isso tudo para o gráfico diário. Ou seja, aqui está aquela resistência que vimos. Observa que a resistência que vimos, ela fica abaixo, quando colocamos no diário, desse topo aqui. Aí, né? Ainda tem um candle que sobe e ela passa um pouco abaixo. Por isso que não é para olhar só no diário, porque você vai achar aqui um lugar mais forte do que esse. Se você colocasse aqui pensando na resistência ou no seu stop,
no stop gain, poderia ser que você nem confirmasse isso, ela chegasse na resistência e caísse. Então você poderia perder aí. E vemos também o suporte aqui embaixo. Temos que calcular o seguinte: se eu compro aqui, o meu ganho esperado é pelo menos 3 vezes maior do que minha perda esperada, nesse caso aqui de olho sim. Então até aí estaria valendo a pena arriscar essa operação. Uma coisa interessante é que você vê que já há um tempo essa ação ela está se movendo dentro dessa linha de suporte e resistência. Isso a gente chama de canal. Se ela conseguir romper um canal e confirmar o rompimento, aí entra ali o que muitos traders fazem, né, de rompimento de resistência, a tendência é que ela continue subindo. É certeza que ela vai continuar subindo? Não, não existe certeza nenhuma nesse mercado. Mas a história conta, a probabilidade conta que é isso aí. É, arriscar a sorte, claro, mas com técnica você reduz as chances de perda e aumenta as chances de retorno, né? Agora vamos passar para outro indicador muito importante. Esse daqui é um dos mais clássicos, que são as médias móveis. Eu particularmente gosto muito delas e é um dos poucos indicadores que eu uso quando faço análise técnica, são as médias móveis. Porque se você faz direitinho, elas já dão a realidade ali da operação e você não tem que colocar 20, 30 indicadores, você pode fazer com menos. Qual é a ideia da tendência móvel? Ela rastreia a tendência. Ela faz um cálculo ali de uma quantidade de períodos, né, de dias, meses, depende do tempo gráfico que você está usando, e ela cria uma média daqueles preços. Então, ela te mostra de maneira gráfica, em uma linha, se a tendência é de subida, se é de queda, como é que está indo. E como ela faz essa tendência, tem uma regra no mercado de que os preços sempre retornam à média, ou seja, se você botou a média móvel no gráfico e o preço está muito acima da média, a não ser que ele mantenha-se muito tempo lá em cima e ele vá puxando a média para cima, é provável que ele caia até chegar próximo à média. Então, muitos traders também utilizam a média para colocar o stop um pouco abaixo dela, a média longa, né? Eu gosto de utilizar duas médias móveis exponenciais. Né? Primeiro, a média móvel exponencial é aquela que ela vai pegar uma quantidade de períodos que você escolheu, vamos dizer aqui de 72 dias. Então, ela vai pegar os últimos 72 dias e fazer essa média móvel dos preços dela, beleza? Só que aí, ela vai dar mais peso aos últimos dias, mostrando como está o humor no curto prazo. Isso para o trader é muito importante. A média móvel simples dá o mesmo preço para todos. A exponencial não, ela dá mais ênfase aos preços mais próximos, ou seja, ele tem mais peso. Então, acaba acontecendo que você não fica defasado no mercado. Por isso que eu prefiro utilizar duas médias móveis exponenciais. Eu utilizo a de 17 minutos, a de 17 períodos e a de 72 períodos. A de 17 eu chamo de média rápida e a de 72 eu chamo de média lenta. Qual é a teoria, né, por trás da média móvel? Deixa eu até mostrar aqui no gráfico. Temos aqui as médias móveis, daquele gráfico que eu mostrei anteriormente, no diário. A média vermelha aqui é a média rápida e a azul é a lenta, né? Ou seja, a vermelha é de 17 períodos e a azul é de 72 períodos. A teoria fala o seguinte: quando a média vermelha, a média rápida, cruza a azul para baixo, abre-se um sinal de venda. Então você pode vender a ação. E aí você até nota aqui mesmo, né? Tipo, se você tivesse vendido essa aqui, aí quanto ela caiu até voltar a subir aqui. Quando a média móvel cruza, a média móvel rápida, né? De 17 períodos, cruza a média lenta para cima, abre-se um sinal de compra. Então, se você só for operando as médias, a chance de você ter um certo lucro é interessante. Claro, aqui você vai botar seu stop, porque o mercado funciona de maneiras imprevisíveis. Mas, normalmente, os preços seguem a média mesmo e a média serve como uma tendência. Então, você não vai pegar, claro, seguindo a média, você não vai comprar aqui e já aproveitar essa subida. Você vai ter
encontrado o sinal de compra aqui, aí, nesse dia, nesse candle aqui. Olha que ele já subiu bastante desse último candle aqui. Então, você perde um pouco a entrada, né, aquela entrada rápida e tal, mas você já está numa entrada mais confirmada. Veja como depois ela continua subindo. E se você só for vender depois que a média móvel cruzar para baixo novamente, você acaba tendo esse caminho aqui de lucro, né? Aqui ainda nem cruzou para baixo. Claro que se você utilizar a média móvel para entrar, como a gente falou lá nos gráficos, já olhando resistência e suporte, você vai sair antes da média móvel cruzar para baixo, mas você vai sair com lucro. A ideia é basicamente essa, ou com pouco prejuízo caso ela venha violinar, né? Essas são as médias móveis. Depois eu vou te mostrar como colocar ela no gráfico e como utilizar realmente ela direitinho junto com os outros tempos gráficos. Outra coisa, pelo princípio da confirmação, você vai olhar os 3 tempos gráficos e a média móvel tem que dar o mesmo sinal nos 3 tempos gráficos, ou seja, não adianta nada, no diário ela está dando aqui o sinal de compra, mas no semanal ela te dá um sinal de venda, né? Ou então no de 60 minutos ela te dá um sinal de venda. Se os 3 gráficos estiverem seguindo a mesma linha, a possibilidade daquilo dar certo é muito maior. É certeza? Como eu já disse, não, porque não existe certeza nesse mercado. Mas existe uma probabilidade maior de que dê certo. Por fim, o índice de força relativa. É o último dos indicadores que eu uso. Eu realmente só uso 3 indicadores, mais os tempos gráficos e suporte e resistência. Por isso que eu trouxe eles, porém, se vocês quiserem depois eu posso trazer os outros. A minha experiência me mostra que esses funcionaram bem para a minha estratégia. Vamos lá. O que é ali o índice de força relativa, né? Ele é um índice que pesa o preço versus o volume. Lembra que o Dow falava que o volume é muito importante? É importante observar o volume? É bem isso. Então, o que é que acaba acontecendo aqui? Ele vai relacionar preço e volume. E o que é que ele acha com isso? Que se aquele movimento que estamos vendo no momento é um movimento que tem força para continuar ou se ele já está sem força e vai cair. Entendeu? Lembra que eu mostrei no gráfico, o volume aqui, talvez isso não seja muito bom. Isso aqui já nos traz em números se vai estar bom ou não. Então, o que é que acaba acontecendo aqui? O índice de força relativa, ele vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero está, é considerado que o mercado está barato. E que em breve aquela ação, que está com o seu índice de força relativa perto de zero, vai começar a subir. É certeza? Como eu já disse, não. Mas é provável. Já se tiver muito próximo de 100, né, quer dizer que já está caro. E existe a possibilidade de começar a cair. Então, o que acaba acontecendo é você nunca operar nos extremos. Ou operar o contrário dos extremos, principalmente se a média móvel também está dizendo isso. Por exemplo, uma ação está perto, está, digamos, com um índice de força relativa a 20. E nos 3 tempos gráficos, a média móvel aponta a rápida cruzando a lenta para cima, você tem possibilidade de acreditar, olha, isso daqui vai começar a subir. Você já tem mais embasamento do que só um chute. Não é aquele chute, caiu muito. Não, é tipo, caiu muito, porém está perdendo força, né? Os ursos estão perdendo força, então existe a possibilidade de a gente começar a ver uma subida. O índice de força relativa também é exponencial e ele utiliza, eu recomendo 14 períodos, mas você pode testar ali o seu índice de força relativa para os períodos que melhor cabem para a sua estratégia. Né? No gráfico, o índice de força relativa ele aparece aqui embaixo, como essa linha aí. Observe aqui que chegou na queda recente a 25 e voltou a subir. Mesma coisa aqui. Caiu muito, voltou a subir. Né? E aí, ao juntar esses 3 tempos gráficos, né, você consegue criar uma estratégia muito interessante. Por exemplo, você pode olhar os 3 tempos gráficos para ver se ele está indo na mesma direção. Você pode utilizar as médias móveis nos 3 tempos gráficos para saber se elas apontam a mesma estrutura, ou seja, se a média
rápida, está cruzando a lenta para cima, nos 3 gráficos, ótimo. Você vai olhar o IFR e ver se o gráfico concorda com o que ele está dizendo, se as médias móveis concordam. Por exemplo, um IFR baixo e a média cruzando para cima, eles estão concordando. Um IFR baixo e as médias cruzando para baixo, eles não estão concordando. Então você tem que olhar direitinho. E toda vez que você for colocar o seu stop gain e stop loss, colocar o stop gain um pouco acima da resistência, o stop loss um pouco abaixo do suporte, respeitando a regra que o seu ganho tem que ser no mínimo 3 vezes maior do que a perda esperada. Né? O seu ganho esperado tem que ser no mínimo 3 vezes maior do que a perda esperada. Vamos ver isso no gráfico? Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou trazer mostrando como colocar isso tudo no gráfico no próximo vídeo. Então, para não perder o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. E se você ainda não conhece o gráfico da Orama, se você ainda não conhece a teoria do Dow, eu irei deixar os links dos vídeos que falam disso aqui na descrição e também no comentário fixado para que vocês possam olhar até lá, para que no próximo vídeo a gente possa fazer direitinho isso no gráfico, mostrar como funciona esses indicadores já no gráfico, para que fique cada vez mais claro. Gostou do vídeo? Lembra de mandar para um amigo, compartilhar, deixa nos comentários alguma dúvida que você possa ter ficado e muito obrigado por chegar até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.